vida com Deus é opcional. Servir a Deus ao mesmo tempo é simples, é fácil, porque de qualquer modo ou maneira, as coisas entre aspas de qualquer jeito, não existe regra, não tem obstáculo, não tem posicionamento, enfim. Servir a Deus é opcional. Porque um Deus único, ao modo que na verdade é, cada um serve do jeito que quer, faz como quer, adora como quer, enfim, direciona-se até Ele como quer. Porque servir a Deus é opcional, não é obrigação. Serve a Deus quem quer, busca a Deus quem quer, implora a Deus quem quer, acredita no Deus quem quer, ninguém é obrigado. Assim como o ateu, aquele que não crê em nada e em ninguém, é porque ele quer. Aceita a Deus quem quer. Eu, quando optei por acreditar em Deus, não foi porque ninguém me forçou, não. É por ver a maioria fazendo a mesma coisa, seguindo todo dia um ritual, aonde a doutrina do homem foi imposta, e eu parei para perceber rituais contínuos para poder buscar agradar um Deus que fala que é Deus. É a mesma coisa que eu estiver me curvando diante de um sol que nasce todo dia. É meio que em vão. Então a opção de poder agradar a Deus e buscar a Deus e crer que um Deus realmente existe, não foi por alguém ter forçado ou porque alguém seguiu, porque ao decorrer do tempo e da vida, a gente vai percebendo que tem que ter um porquê. Um sol que nasce, brilha, uma lua que vem à noite, brilha, uma terra que se roda diante do mesmo eixo e se mantém, um clima que se mantém na mesma temperatura ao ponto que nós aqui na Terra, por mais que tenham climas diferentes em cada extremo da Terra, sobrevivemos, ao ponto de que somos seres humanos únicos na Terra, que somos racionais, ao ponto de que vários animais respiram, sem plantar, sem trabalhar, vivem, ao ponto que somos seres humanos que nessa Terra toda habita. Temos o mesmo sentido de pensamento, entre aspas, porém distinguimos de raça, porém estamos cientes da morte, mas muitos não crê que ela vai vir. Somos totalmente conscientes de tudo que fazemos. Mesmo assim não acreditamos nem sempre no que está por vir. Aí eu volto a dizer, desde o princípio que eu falei, servir a Deus é opcional. Ninguém é obrigado a nada, assim como cada um crê em que quer. Cada um crê no Deus que achar que é melhor. Mas será que todos os deuses salvam? A Bíblia fala de um Deus que se preocupa com nós. Porque eu vejo que é o seguinte, meu modo de ver, do modo na qual eu cheguei a Deus, eu já passei por algumas religiões, não venho aqui para vender religião. Igual hoje as pessoas infelizmente estão vendendo a palavra de Deus, ofertando a palavra de Deus como se moeda de troca. Aí eu te pergunto, aí as pessoas vêm e falam, será onde está Deus? Uns vendem ele daqui, uns negociam ele dali, aonde Deus está? O porquê das permissões de Deus diante de tanta situação,
Tanta maldade, tanta guerra, tanta violência, tanta desordem, tanta corrupção, tanta desigualdade social, tanta violência, tantos deuses. Aonde está Deus? Ao mesmo tempo que muitos falam, ó, Deus é fiel, Deus é bom. Eu creio em Deus. Não preciso seguir ninguém, não preciso seguir a crente, não preciso seguir o católico, eu tenho um Deus no coração. O que é ser Deus ao seu ponto de vista? Que modo, que tipo de Deus você colocou no seu coração, no obstáculo da sua vida para você dizer: Deus é bom, Deus é fiel, sou filho de Deus. Muitos falam sobre Deus, Deus é bom, Deus é fiel, mas quando abre a Bíblia para poder saber de Deus, abre só o princípio e o meio, e às vezes dá umas paginadas no fim. Não estou dizendo que eu sou conhecedor da palavra, e também não fui obrigado a entender, a ser um sábio diante dos homens, para poder estar explicando, falando de Deus e que Deus existe. Porque eu fui movido pela fé. Porque quando eu pedi para Deus, para poder entender o porquê esse Deus que eu acredito que ele existe, não pela vida, porque negociar com Deus em vida é fácil. Pedir a Deus as glórias, pedir a Deus as bênçãos, né? Pedir a Deus os bens é fácil. Eu quero ver você crer num Deus que depois da morte que pode vir os benefícios. Porque em terra todo mundo negocia. Porque todo mundo tem medo do dia de amanhã, um dia que não existe. É simples, é fácil fazer assim. Por desespero, muitos recorrem a todo tipo de Deus. Porque até o princípio pode falar que Deus é amor, Deus é paz. Mas quando vem a tormenta, o vendaval, estremece até a alma, a ponto de buscar qualquer Deus em desespero. E aí? Cadê a sua fé? Aí eu volto a dizer de novo: servir a Deus, buscar a Deus e crer que Deus existe é opcional. Você não é forçado a nada. Eu não forço ninguém para ir para a igreja Y, para X. Igreja não salva, irmão. Coloque isso na sua mente: igreja não salva. Mas também não estou dizendo que você não deva seguir, que não deva congregar. Porque assim como há as árvores, assim como uma árvore, vejo que também é uma igreja. Porque se uma árvore quebra o galho, ou se uma árvore seja cortada um galho, ao cair ele seca. É mais ou menos por aí. E voltando a dizer, é como se tivesse um deserto, ou uma terra, como se, entre aspas, um labirinto. A Bíblia é uma bússola. Diante de todas as religiões, a Bíblia é uma bússola. Volto a dizer, antes de criticar o que não viu, o que não leu, tenta entender. Porque é fácil falar daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece. Da mesma forma como é muito bom você ouvir da boca de um bom, um ótimo pregador, da forma que ele entende. Porém não da forma que o Espírito Santo fala ao seu coração. A salvação não vem da boca de outra pessoa, não. A salvação vem de Deus. E eu volto a dizer, o manual, a bússola para que se possa chegar até Deus é a Bíblia. Porque não há um outro caminho senão aquele que foi enviado por Ele, que é Jesus, a qual hoje vivemos pela fé. Porque o próprio Jesus diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas hoje crê. E hoje, infelizmente, muitos estão vendendo a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus em formas de bens, em formas de materiais, como quem não tinha tudo, veio para a religião, agora tem tudo. Aonde está isso na Bíblia? Até então que eu sei, tudo que está aqui é de passagem. Então para que acumular bens na terra? Então aonde vai estar escrito que você tem que ser próspero nessa terra? Aonde está?
que fala que a gente temos que ser próspero. Então quem é pobre, todos estão lascados, porque a riqueza não é para vir para todos nessa terra, não. O maior bem material, ou melhor, o maior bem, na verdade, não é material. O diabo dá bem material. Uma coisa ele não jamais vai te dar, que é uma vida eterna, que é a promessa de Deus. Aí você me pergunta, mas e aí? Qual o objetivo? Você está querendo falar o quê? Quer ganhar o que com isso? Não quero ganhar nada, não. Eu não estou aqui para vender igreja, não estou aqui para vender religião, não estou vendendo Bíblia, não estou vendendo nada. Só estou falando uma coisa. O tempo é curto para todos e ninguém está aqui por acaso. Quer que eu fale uma coisa aqui e de repente você vai parar para poder pensar? Que servir a Deus é opcional. Quando a pessoa morre, é em torno dela das pessoas que mais gosta, é em torno de um caixão ou de um sepulcro das pessoas que você mais gosta. Ali está o puro sentimento e a consciência de entender o porquê. Será por quê? É assim. Viemos à Terra para fazer volume e vamos descer para um lugar onde não sabemos? Ou você acha que após a morte estamos todos vagando na Terra e ficamos olhando de camarote quem está aqui? Diante da consciência humana eu digo, que palhaçada seria essa? Você morrer e ficar vendo aí no céu, vagando por aí, olhando de camarote tudo que acontece aqui embaixo, para dar conselho? Dá conselho quando é vivo, porque a palavra diz que os mortos estão inconscientes de nada sabem. Então não vai você ou alguém, quem quer que seja, acreditar que não sei quem, que X e Y tá num bom lugar, tá te olhando de lá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Aonde fala isso? Aí eu volto a dizer, se você crê em Deus, porque querer associar uma coisa e outra pelo que as pessoas falam é fácil. Porque se você crê em Deus de verdade, então você tem que crer que a Bíblia foi feita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que pudesse ser feita. Simples e fácil assim. Porque ao mesmo tempo você acredita que os mortos às vezes estão em algum lugar ajudando, fornecendo, olhando. Onde está isso, gente? Aí eu volto a dizer, você crê em Deus? Não estou dizendo que a minha crença é maior do que a de outro, não. Que da mesma forma que a salvação é individual, quem sou eu para poder falar que a minha fé é mais ou menos do que a de X e a de Y? Não é. Eu volto a dizer, buscar a Deus é um querer, é um compromisso interno de cada um. Assim como você vê que muitas pessoas às vezes caem no caminho de buscar a Deus. E ainda muitas pessoas que se falam que chamam Deus de Pai, nem sequer conhece para poder estar dizendo. Não sou nenhum conhecedor, não sou nenhum intelectual. Apenas alguém que tem um coração na qual um dia pôde entender quem é Deus. Diante de ver tanto ser humano falando a mesma coisa, conversando com Deus de forma repetida, e entender que esse Deus verdadeiro, ele não é um Deus de estátua, que eu fico falando e a palavra volta, como se fosse numa montanha eu falando e o eco voltando, ou seja, falar para um Deus que não ouve. Porque assim, da mesma forma que como um filho, ou se você é um pai, você vai parar para pensar, é como se um filho estivesse falando para você todo dia a mesma coisa. Pai, eu te amo, me dá um presente. 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 Aonde está isso? Não vai mudar a conversa? Eu venho dizer sobre as orações que o ser humano hoje muitas das vezes fala, né? Tipo, vou rezar não sei o que, vou rezar isso, vou rezar uma missa, mas que as palavras todo dia é a mesma coisa. Exemplo, vou rezar um Pai Nosso, vou rezar uma Maria. Mano, o que é isso, cara? É raciocínio. Não tô criticando religião, não. Muito pelo contrário, não vou ganhar nada com isso. Não vai me levar em nada.
Vou morrer, a religião vai ficar aí, não vai mudar nada. Então ficar falando palavras contínuas para Deus é perca de tempo, é tolice, é burrice. É burrice e é tolice. É questão de raciocínio. Para que eu vou rezar a Deus todo dia a mesma coisa? Desnecessário. Totalmente desnecessário. Seja sincero, se você acredita em Deus, que vê Ele como um Criador, que fez nós como a sua semelhança, fala a palavra sincera, seja sincero, seja no seu íntimo, assim como se estivesse confessando para uma pessoa que você mais ama, a pessoa que vai te ouvir, como se fosse seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa que você mais ama, e seja sincero. Isso sim é uma oração sincera. Porque Jesus nos deixou para nós a oração do Pai Nosso como exemplo, mas muito por ignorância tem aquilo como regra e repete aquilo todo dia. Hipocrisia, ignorância. Seja mais simples. E volto a dizer, para chegar a Deus não precisa ter riqueza, porque Jesus quando veio pelos pobres, pelos humildes. E servir a Deus é opcional. De modo que ninguém te enquadra para você falar. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir para não sei aonde.